do Alasca até janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, vocês podem observar nas gôndolas dos supermercados que hoje a gente tem a polaca do Alasca, que realmente, para o consumidor leigo, que é a grande parte dos consumidores, obviamente, isso não é problema nenhum, ele não vai saber diferenciar o que é uma merluza do Alasca ou uma merluza que veio da Argentina, né? Muitas vezes ele não tem esse conhecimento, e isso acaba usando o mesmo nome popular e confundindo ou facilitando a inserção de determinado produto no mercado, né? E agora, essa regulamentação ela é feita pelo Ministério da Agricultura. No caso, cabe ao Ministério da Pesca o controle sanitário dos animais aquáticos e a qualidade da matéria-prima que chega até o processamento, ou seja, o peixe que sai, ou por exemplo o molusco bivalve, ou o camarão da fazenda, até ele chegar como matéria-prima no frigorífico, é uma responsabilidade do Ministério da Pesca. Todo o processo de inspeção e classificação desse produto e liberação para o consumo humano é responsabilidade do Ministério da Agricultura. Bom, então eu aproveito a resposta do professor Henrique e pergunto ao Ministério da Agricultura, aos membros do Ministério da Agricultura. Há alguma normatização nesse sentido de controlar e fiscalizar as espécies de pescado que são comercializadas no Brasil? Existe algum normativo para isso? De respaldo à fiscalização, à identificação de fraudes, por exemplo? Talvez o Dr. Ricardo possa nos ajudar com a resposta. Boa tarde. Acho que a melhor resposta teria que ser dada pela Diana, coordenadora do Lanagro Pernambuco, mas está tendo uma reunião emergencial lá, ela não está aqui agora no auditório. A parte de pesca, o Ministério está muito focado para as análises, principalmente físico-química, de fraudes, que estão muito constantes, que é o deglaciamento, né, a presença de água em forma de gelo no pescado, que está levando a demanda do Ministério Público. Isso tem sido o nosso foco principal de ação. Então, no laboratório do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente tinha fechado temporariamente, voltou inicialmente com essa análise, por causa da grande quantidade de fraude. A questão das espécies, da identificação da espécie, mas também fraude importante, não tinha sido colocado ainda como uma emergência frente à quantidade de água que está sendo colocada, tanto em pescado quanto em camarão. E também outro aspecto do ponto de vista microbiológico, uma demanda muito grande das análises microbiológicas. Mas nós podemos confirmar isso e ficar com essa resposta um pouco suspensa, já que o Lanagro Pernambuco é hoje o Lanagro que realiza a parte mais de pescado. Obrigada. Você já tem a pergunta, professor, para o Dr. Rainer? Hi, Robert. Are you listening? Pode aumentar um pouco o volume? Robert. Yes? Okay. We have a question for you. I'm ready. It's a long question. But I will try to translate in a few words, okay? Okay. The person is asking about plants. I know that's not your area, but maybe you know much more than us here. And he's asking that you talk about the koi for different species, but plants, algae, fungi use another markers. We know that we have MATK and RBCL. But he's saying that these regions are working well for him. But many other researchers are using other regions to identify plants. And he's worried about what this means for the barcode of life. That maybe this is somehow retarding the process of getting a standard region for the barcode of plants. So does the barcode of life is considering using another regions, or we're going to stay with RBCL or MATK? What do you know? What can you tell us about that? This is a very good question. Right now, RBCL and MAPK are the two primary markers approved by the Barcode of Life for plant barcoding.
Now, I agree with your colleague that not following standards does impede our progress, which is why we advocate standards. We have no power to enforce them. However, the BOLD database does support the inclusion of additional markers if people want to archive that data. So while it is important to standardize and use the core markers as much as possible, if there are groups where RBCL and MAP-K don't resolve them, some people use the ITS marker as another tool, which is also the fungi marker, but works in some plants. And I think as long as the data are recorded in the BOLD database with all of the provenance data, it's okay to have secondary or even tertiary markers as long as we are following the metadata standards of archiving the primers, the trace files, the reference to the voucher specimens. Okay. Okay, thank you for your answer, and so far we're fine with the answer. I'm going to translate the answer. Very good. O que o Robert disse é que ele encorajam, né, a utilização de outros marcadores, que a pergunta é muito direcionada à questão de escolha de marcador, né? Isso é uma briga um pouco acadêmica e um pouco de ego também. Tá? Alguns laboratórios usaram por muito tempo o CIT-B, uma outra região do DNA mitocondrial, para identificar espécies. O Barcode of Life escolheu o COI, que é muito similar a uma outra região do DNA mitocondrial, como uma região padrão. Foi uma decisão arbitrária no estudo pontual que eles fizeram, numa amostragem muito grande. E quando você decide por uma região, do ponto de vista acadêmico, tem aquelas outras pessoas que não vão querer usar aquela região que você escolheu para eles usar. Então eles têm o direito de continuar usando a outra região para identificar. E o resultado normalmente é o mesmo. Só que os estudos feitos com CIT-B não são comparáveis com os estudos feitos com COI. Então se eu pensar o pescado utilizando o marcador COI, eu não posso comparar esse resultado com o marcador CIT-B, eles não são comparáveis. Aí é o problema de padronização. Então o Barcode escolheu, né, nesse caso para animais o COI, e para outros organismos, como planta, tem muito problema de amplificação, então ainda é muito discutido qual que é o melhor marcador. Nesse sentido, eu inclusive participei dessa reunião no congresso que teve no México. Eu estava no táxi com o pesquisador que tinha testado o MATCAI e o RBCL chegando no aeroporto. E conversando com ele, como é que está o barcode de planta e tal, ele é da instituição de Nova York, que começou a utilizar essa região. Ele falou assim, é muito complicado, nossa região é muito ruim, o RBCL e o MATCAI não funciona para um, não funciona para o outro, muito complexo. E eles foram para a reunião com esse resultado deles. E no final da reunião, no final do congresso, eu cheguei para ele e falei, e aí, como foi a reunião? Os nossos marcadores foram escolhidos como os melhores. Para vocês verem que dos piores, ele dele era melhor. Então é assim que são decididas as coisas, né? Então, eles não são perfeitos, mas nas opções que a gente tem, agora no momento é o melhor. Né? O ideal é fazer o genoma, identificar a espécie com o genoma. Em breve a gente já tem essa ferramenta, só que ela é muito cara. Mas por enquanto vamos satisfazer com essas duas regiões. Mas o BOLD frequentemente acrescenta, eles estão abertos a acrescentar outros marcadores, você pode depositar as suas sequências padrões junto com outras sequências. Existe essa opção no BOLD. Então eles encorajam, mas eles não querem também virar um GenBank, que é onde você deposita qualquer coisa. Né? Então tem que ter uma restrição em algumas sequências, isso tem que ser discutido com eles. Mas eles enfrentam uma queda de braço muito grande com a comunidade, e essa queda de braço muitas vezes termina em papers publicando coisas dizendo absurdos sobre a iniciativa do Barcode, inclusive de anti-intelectualismo do japonês.
assim, publicamente. Então, toda vez que a gente vê uma iniciativa global, assim, né, que une um grupo de pessoas para um objetivo, tem aqueles que ficam de fora falando mal, né? Então, eu sou contra esse tipo de iniciativa. Se você está falando mal, então tem uma opção melhor, tenta ajudar, não é aquela crítica construtiva. Mas no caso de planta, então, como o Robert falou, ele encoraja, isso pode ser depositado se você tiver todas aquelas informações do voucher, né? Você tem que ter esse caso da planta, tem que ter o dado bruto, tem que ter os primers que foram utilizados, etc. Só uma questão interessante a respeito dessas tecnologias, afinal a gente está no encontro do Lanagro e a gente, quando está pensando em laboratório oficial, a gente tem que ter alta padronização. Então, toda flutuação acadêmica, às vezes, ela assusta um pouco os laboratórios oficiais, com razão. O laboratório oficial tem que seguir métodos altamente padronizados e não só aceitáveis no país, mas aceitáveis na comunidade internacional. E quando eu falo comunidade internacional, não é a comunidade científica propriamente dita, são as autoridades sanitárias de outros países. Então, nós estamos falando de OIE e estamos falando de códex alimentares, né? Se não está regrado por aí, nós não conseguimos normar comércio internacional. Então, isso é um desafio sempre muito grande para os laboratórios oficiais lidar com essa questão. No caso de novas tecnologias, como está sendo colocado aqui, que eu acho uma discussão bastante interessante, nesse mês de maio desse ano, na plenária da OIE, que foi em Paris, que não está relacionado ao assunto de classificação de espécies, mas envolve também questões tecnológicas. Foi aprovada a criação na plenária de um grupo ad hoc só para padronizar a utilização pela OIE de dados de sequenciamento de nova geração. Ou seja, os dados de sequenciamento de genomas completos, a OIE já sabe da importância, já entendeu que tem que introjetar isso dentro das regras internacionais e um grupo ad hoc vai padronizar isso para virar um capítulo dos manuais da OIE. Provavelmente esse capítulo deva surgir nos próximos 3 anos, ou seja, já normando como é que as autoridades sanitárias podem utilizar dados de sequenciamento de nova geração para controle oficial. Então é muito importante hoje para as autoridades sanitárias, tanto obviamente de qualquer país do mundo, como aqui no Brasil, do Ministério da Agricultura e também pelo lado do Ministério da Pesca, está bastante aberto a isso, porque essas novas tecnologias, agora a distância entre elas estarem no mundo acadêmico e elas chegarem de forma padronizada, a regulamentação oficial tem diminuído. Então a gente está vendo que logo nós vamos conseguir começar a utilizar esse tipo de informação também para fins de regulamentação internacional e embasamento de comércio internacional, classificação de produtos, transporte de patógenos, etc., que são as competências, tanto no caso do Códex Alimentários e em alguns casos da OIE também. Obrigado. Daniel, eu tenho mais uma pergunta para o Dr. Hania. Se ele poderia nos dizer, com a experiência toda que ele tem, como têm sido os processos de controle e fiscalização de produtos derivados de origem animal no Canadá e como ele atua inclusive como consultor do FDA, etc., também nos Estados Unidos, União Europeia, onde ele também atua. Se ele pode nos falar um pouquinho desses programas aí de controle e fiscalização. De controle do governo? Sim, por órgãos oficiais, como é que isso tem sido feito? Deixa eu traduzir. Hania, Yes, we have another question. I'm ready. Okay. We want to know how is the government dealing with regulation regarding food control and other animal products in Canada, in the United States, or if you know, around the world? Another very good question. This is still in its infancy because tools to detect fraud are still relatively new. So the U.S. Food and Drug Administration has adopted DNA barcoding as a regulatory protocol, and they are prosecuting cases of food fraud. This is resulting in fines and jail time in the United States. Canada is harmonizing regulations with the U.S., and so they are beginning to adopt DNA barcoding as well, but have less capacity
to do DNA barcoding at the present time. This is an issue that the Barcode of Wildlife Project is also trying to address by bringing forensic crime labs to uptake barcode protocols, because they have traditionally used STR profiling to fingerprint humans and have done less work with barcoding. So I know that Interpol in the EU and Food and Drug Administration in the US and others are looking to our community to help them develop standards for the application of this data. And people are being prosecuted in the United States and will soon be in other jurisdictions as other regulatory agencies adopt barcoding. Okay, thank you. Então, segundo o Robert, I'm going to translate it for you, okay? Yep. Então, como o Robert falou, está sendo adotado no Canadá, como foi feito nos Estados Unidos, mas aparentemente no Canadá eles têm menor capacidade de processamento desse material, pelo governo tem menor capacidade, né? Mas esse material, essa técnica está sendo aplicada na União Europeia, pelo que eu me lembro, no FDA americano, e eu sei que tem uma iniciativa também na Europa, desenvolvendo esses marcadores, aplicando isso lá. E ele mencionou por último que esse banco de dados está sendo utilizado para processar e incriminar pessoas nos Estados Unidos pelo FDA. É uma resposta interessante, importante para nós, porque, como ele disse, a gente está ainda no início desse processo de controle e fiscalização, mas é a hora de nós começarmos a pensar no assunto, já que existe um grupo no Brasil que atua dentro do programa do Barcode, por que não discutirmos a questão e tentarmos nos juntar para esse grupo de outros países? Porque o Brasil é um país muito grande, nós exportamos muito, mas também nós importamos muito. Então, esse controle é necessário. Eu acho que é o momento da gente começar a discutir o assunto e provavelmente nos juntarmos a esses grupos que estão tentando criar normas, padrões internacionais para controle e fiscalização desses produtos de origem animal. Então fica aqui uma sugestão, uma proposta que a gente crie esses grupos de discussão a nível de órgãos governamentais, órgãos oficiais de fiscalização. É hora de nós nos juntarmos a quem já está trabalhando nessa área. Denise, eu tenho uma pergunta aqui para o Henrique, porque eu tive a oportunidade de assistir a palestra do Henrique no evento da Apply Biosystem, que é o maior fabricante de sequenciadores de DNA e outras plataformas hoje no mundo. São sequenciadores de DNA que são utilizados no mundo inteiro para obter o barcode de outras sequências. É essa marca que fabrica, e eles chamaram o Henrique para mostrar o laboratório, o laboratório que ele está estabelecendo na UFMG. Então, um laboratório extremamente poderoso do ponto de vista analítico. E com certeza vai ser, e já é, uma referência na área de identificação do parasita, e eu acho que o Henrique pode comentar um pouco mais sobre isso. Mas a minha pergunta para ele é o seguinte: na área de parasitologia e identificação que você mostrou na sua palestra, que eu tive a oportunidade de assistir, eu vi que está muito avançado esse processo. E essa identificação de espécies, que também a gente está vendo que é um problema no Brasil, a gente não vê uma iniciativa semelhante no intuito de estabelecer um laboratório de referência, como foi feito no FDA no Brasil. Quais são os passos ou quais são os obstáculos que a gente enfrentaria na tentativa de estabelecer um laboratório desse, por exemplo, na escola veterinária, onde a gente já tem os equipamentos para que isso seja feito? Precisaria apenas de fazer uma certificação, acredito, a nível de ministério, mas eu gostaria que você comentasse um pouco quais seriam os processos e quais são os obstáculos para esse estabelecimento, e uma coisa semelhante do que você já conseguiu na sua área. É uma pergunta muito ampla.
assim, mas vou tentar ser bastante sintético, e isso retrata muito do que a experiência que o próprio Ministério da Agricultura tem nessa área, que já é enorme, já de muito tempo, e uma experiência recente do Ministério da Pesca em relação a isso. Qualquer certificação internacional carece de ISO 17025, então isso é regra básica, e essa é uma dificuldade muito grande para trabalhar com laboratórios de uma maneira geral. Laboratórios, para que esses laudos tenham validade internacional, e aí a gente está falando do comércio internacional de commodities, tanto o Brasil exportando quanto importando, a gente precisa dessa validação de ISO 17025. O Lanagro, por exemplo, não só o Lanagro aqui de Pedro Leopoldo, mas os laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura já avançaram muito nesse sentido. Estou fazendo um comentário aqui como um agente externo, mas que conheço relativamente bem o andamento desses laboratórios. Então, existem vários métodos já implantados em ISO 17025 e uma expertise bem estabelecida, o que é muito bom. O trabalho com novas tecnologias ou com tecnologias mais avançadas, ela depende muito de uma regulamentação internacional, como o próprio Dr. Hammer estava respondendo. Ou seja, no mundo das doenças de animais, sejam terrestres ou aquáticos, quem regulamenta é o OIE. No mundo de alimentos, seja para segurança alimentar ou classificação de produtos, é o Codex. E nesse caso aqui, quem é fiscal federal agropecuário sabe disso muito bem, que a OIE é muito mais rápido que o Codex. Politicamente as coisas se resolvem mais fácil na OIE. Então hoje a gente tem manuais na OIE, por exemplo, que me permitem trabalhar num laboratório oficial com PCR em tempo real, com técnicas muito bem estabelecidas. Eu posso complementar com um sequenciamento genômico capilar, posso complementar com um sequenciamento de nova geração, posso utilizar esses dados para fazer análise de risco de importação. Então, o escopo da OIE permite um avanço maior. O Codex, pela própria natureza, que eu não vou entrar aqui em questão de como é elaborado e discutido os normativos no âmbito do Codex, ele é muito mais lento em normatização. E é muito mais complexo. Então, por outro lado, nenhum laboratório oficial, seja do Ministério da Agricultura ou do Ministério da Pesca, pode estabelecer algum método que tenha validação fora do país que não tenha respaldo num desses organismos internacionais. Ou no caso das plantas, o IPPC, que é o organismo internacional que norma as questões de sanidade de plantas. Então, essa é sempre uma amarra que ela ocorre para os laboratórios oficiais. Tá? E no caso da OIE, eu considero que dos 3 organismos internacionais ele é o menos amarrado. É o que permite evoluir mais rapidamente. Tanto que eu comentei a questão do sequenciamento de nova geração, que a OIE já está criando um comitê ad hoc para introjetar todas essas informações e poder utilizar em processo de análise de risco de importação e validação sanitária. Então, ele acaba evoluindo mais rápido. Quanto à questão de experiências de se montar laboratórios oficiais, isso depende muito do modelo. Eu poderia chamar isso, genericamente falando, de modelo de negócios. Não se trata de negócio privado, é público, mas é um modelo de negócios. O Ministério da Agricultura trabalha com um modelo de negócios focado no Lanagro, que é o que a gente conhece, que está lastreado no Brasil há décadas já, e que tem uma eficiência já conhecida e uma capacidade de suporte, de análise bastante elevada, porque nós somos grandes produtores de commodities, mandamos isso para o mundo inteiro. Então, assim, o desafio de um laboratório oficial é uma coisa muito elevada. O Ministério da Agricultura, como trabalha com uma fração menor da pesca, como trabalha com uma fração menor desse processo, como eu comentei aqui, a produção, hoje nós estamos em 1.400.000 toneladas e não chegamos a importar 1 milhão de toneladas, a gente consegue trabalhar com um modelo de negócios onde nós lastreamos o laboratório oficial, não só na UFMG, mas em algumas instituições de ensino. Esse é um modelo de negócio diferente, mas é um modelo de negócios à luz de um entendimento de gestão atual e de um ministério que foi recém-criado. Então, são dois sistemas muito diferentes, obviamente, né? Mas que complementam o seu objetivo final, que é fazer o diagnóstico oficial, e ambos, independente de estar lastreado diretamente no Ministério ou estar lastreado indiretamente em instituições de ensino, tem que seguir todas as regras de qualidade laboratorial, que também é um desafio, ou seja, tem que ter ISO 17025 para tudo. Então, é sempre um desafio muito grande para qualquer unidade fazer isso, né? Quanto à questão de qualidade de produto, que foi o último ponto que você colocou da sua pergunta, eu volto a dizer que a qualidade de produto em si, ela é de responsabilidade legal do Ministério da Agricultura. O Ministério da Pesca tem atividades em comum. Por exemplo, no ano de 2012 foi lançado o Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos Bivalves, ostras e camarões, que são muito sensíveis àquelas biotoxinas marinhas que são produzidas por floração de algas, aquelas chamadas marés vermelhas que ocorrem no mar, e que o molusco bivalve absorve essa toxina e ela é tóxica para o ser humano, né?
Esse programa nacional, ele é uma instrução normativa interministerial. Ele foi publicado em parceria do Ministério da Pesca e do Ministério da Agricultura. Por quê? Porque todo o controle da produção do molusco bivalve lá nas baías, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem que ser feito pelo Ministério da Pesca. Quem banca todas as análises de biotoxinas marinhas em laboratório oficial é o Ministério da Pesca, para que chegue a matéria-prima com qualidade no Ministério da Agricultura, no frigorífico. Mas quem norma toda a parte do frigorífico e como vai ser processado, se descarta ou não, etc. e tal, é o Ministério da Agricultura. Então, com isso, a gente fez uma instrução normativa conjunta. Esse pode ser um caminho, obviamente, que já foi trilhado, para quando você tem ações complementares dentro de uma mesma cadeia produtiva, por exemplo. Mas, volto a dizer, né, que a classificação de produtos, ela é uma atribuição do MAPA. Alguma outra pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de dirigir aos palestrantes? Bem, nesse caso, então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pela discussão que nós tivemos. Espero que esse assunto, que é algo relativamente novo, né, no Brasil pelo menos é algo recente, possa ser melhor discutido no futuro. Como disse hoje, mais cedo, o professor